Foi. Olá, meninos e meninas, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o escritor, dramaturgo, poeta e professor Ariano Suassuna. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Giovana. E fiquem com a gente para descobrir sobre ele. Então, a gente vai começar falando sobre a escola literária. Suassuna, ele pode ser considerado um dos escritores do movimento modernista da terceira fase, especificamente geração de 45. Mas só que as obras dele não envolvem somente o modernismo, ela também envolve o barroco, o simbolismo e a literatura cordel, que é o mais usado no Nordeste. Agora a gente vai falar sobre as características. As principais características do modernismo da terceira geração são o arcadismo, que é as características pela valorização da vida bucólica, né? Que é tipo assim, é uma vida no campo, com simplicidade, e também a valorização dos elementos da natureza. o passadismo, Que é um retorno ao passado, que é tipo um retrocesso, né, em relação a que aconteceu em 22, que é tipo assim, a volta ao passado com a revalorização da rima, da métrica e do vocabulário erudito. a oposição à liberdade formal e à experimentação artística, Que é a ficção experimental. o realismo fantástico. O modernismo foi um conjunto de tendências que excediam a liberdade e rompia o passado. Tá. A liberdade é a principal característica desse movimento. Essa última fase, como geração de 45, ela começou em 1945 e foi até 1980 e foi a fase menos conturbada, podemos dizer, do período. Bom, essa é a fase da redemocratização, que é quando, em 1945, terminou o Estado Novo, que foi implementado pela ditadura de Getúlio Vargas, e também em 45 foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Só que, entretanto, começa a Guerra Fria, que é a luta... É a luta que fala? É a luta contra os Estados Unidos e a União Soviética e também a corrida armamentista. Bom, a geração de 45 é que visa a prosa e conto, que é a introspecção mais o regionalismo. Na poesia, ela é baseada no parnasianismo e simbolismo, que é a oscilação entre o esteticismo, que propõe reduzir as artes com suas formas primitivas. A prosa ela era urbana e ela era intimista, de um desvio vascular. É isso aí. Era uma busca da reivindicação da linguagem, do sertão, tipo, com uma poesia de busca pela palavra exata. E era psicológico. Isso aí. Bom, agora a gente vai falar sobre o artista. Ariano. Gente, pra começar de tudo, que ele é um artista incrível, né? Ele passou a maior infância dele na fazenda Cauã, muito legal esse nome, tá? Com seus pais, que era o João Urbano Suassuna e a sua mãe Rita de Cássia Vilar. O pai dele era o presidente da Paraíba, né? Cujo hoje o cargo é representado como governador de estado. E mesmo ainda pequeno, ele, né? Já demonstrava grande inteligência, porque ele gravava textos, ele era muito... Por conta disso, ele vivia muito no meio de revolução, de muito caos, bagunças e tal, muito tumulto. E isso resultou, né, no caso, na Revolução de 30. Que no meio, tipo, desse tumulto, ele, no Rio de Janeiro, o pai dele levou um tiro nas costas e resultou na morte dele. E o pai dele, tipo, levou o tiro porque ele foi acusado de ser o mandante do assassinato de João Pessoa, que era o então presidente da Paraíba, que o cargo hoje é como governador de... Mas só que, apesar de tudo, João Urbano, ele alegou a inocência dele, só que já era tarde, ele já estava mortinho. Em 1942, ele entrou na faculdade de Direito e começou a escrever suas principais peças de, suas próprias peças de teatro, perdão. Tá.
Tipo, ele recebeu um apelido ainda. Então, ainda na infância, Ariano recebeu um apelido cujo era Devorador de Livros. Esse apelido foi porque todo livro que ele lia, ele tirava um pedacinho da página e comia. Por isso o apelido Devorador de Livros. Bem legal, né? Enfim, aí em 1942 ele ingressa na faculdade de Direito, que ele escreveu sua primeira peça de teatro, que é a encenação Teatro. Não, que é encenada no Teatro de Pernambuco, que foi fundado por ele e seu amigo Durval Borba Filho, que eles se conheceram na faculdade e fundaram esse incrível teatro. Bom, ele criou sua primeira peça, que é Uma Mulher Vestida de Sol, em 1900 de Pernambuco, que foi fundado por ele e seu amigo Durval Borba Filho, que eles se conheceram na faculdade e fundaram esse incrível teatro. Bom, ele criou sua primeira peça, que é Uma Mulher Vestida de Sol, em 1947, e sua primeira publicação foi em 1945. Ele foi um poeta noturno no jornal do Comércio, né? Ele falava sobre poesias na parte da noite. Tá, aí ele se forma em Direito e recebe um prêmio que era do Martins, acho que era Martins o nome, pelo Alto do João da Cruz. Aí. Tá, pronto. Os seus textos, ele usava bastante prosa e também lembranças de seu pai, porque foi um ato que aconteceu que marcou muito a vida dele, e Ariano levou isso por decorrente tempo, até que então, primeiro ele começou a trabalhar como advogado. Ah, mano, já errei. Tá, ele trabalhou como advogado e ele abandonou o cargo de advogado em 1959, que foi quando ele passou a atuar como professor. Ele foi professor da Universidade Federal de Pernambuco. No mesmo ano, ele funda o Teatro, né, Popular do Nordeste. E antes disso, em 1957, ele se casa com Zélia Andrade e tem 6 filhos. É muitos filhos. Incrível. Enfim, ele sempre se mostrou um homem alegre, bem-humorado. Mano, ele é muito fofinho, desculpa. Mas a gente vai ver se a gente consegue colocar uns vídeos. Sei lá, tá, desculpa. Aí ele se aposenta, né? Porque já tá numa fase bem velhinha. Aposenta e dá início ao movimento armorial, que busca conhecer a cultura popular para formar uma arte erudita, que é partindo do elemento dessa cultura. Que nesse caso era sobre Pernambuco também, porque ele tinha muito. A maioria das obras deles e tudo, tipo, ele tem um amor muito grande pela terra dele. Então era tudo mais ou menos com foco em Pernambuco, foco na terra dele. Tá. Enfim, Ariano, ele passa a ocupar a cadeira de número 32 da Academia Brasileira de Letras Sorry. Na Academia, pode falar? De novo? Não, é na Academia de Pernambuco. Ah, tá. E na Academia de Pernambuco, de letra, ele ocupa a 18ª cadeira. Sim. E como eu tinha falado que a morte de seu... E no seu discurso de posse da 32ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, ele ressalta e relembra muito das lembranças do seu pai. Ele morreu aos 80 anos. Já aposentado, ele se torna secretário do Eduardo Campos, que também era um... Como fala? Grande nome. Político. Ele também era político. E a produção tem uma característica sempre de improvisação de textos. Ele, tipo assim, ele gosta muito de improvisar, o que torna o texto muito popular. E o seu movimento armorial, né, de Pernambuco, incluiu dança, escultura, um monte de coisa muito massa. Literatura e arquitetura e teatro. Ele morreu aos 87 anos, em 23 de julho de 2014. Ele teve uma parada cardíaca. Bom, agora a gente vai falar sobre as bibliografias, que são as obras que Ariano Suassuna escreveu ao longo de sua carreira. Uma delas é Uma Mulher Vestida de Sol, que foi em 1947 a publicação.
A segunda foi Cantam as Harpas de Sião ou Deserto de... nas caatingas do sertão. E Ao Sol da Onça Caetana, em 2015. Tá. As suas poesias são O Pasto Incendiado, de 1945 e 1970. Odê, em 1955. Soneto com Mote Alheio, 1980. Sonetos de Albano Servanegro, em 1985. Poeta, que era uma antologia, em 1999. E Os Homens de Barro, em 1949. Depois de toda a confusão sobre o enterro do cachorro, João Grilo arma com Chico para também tirarem vantagem da situação. Manda Chico enfiar moedas em um gato e esconder uma bexiga de sangue por baixo da camisa, para caso o primeiro plano falhar. Como havia perdido seu animal de estimação e também era interesseira, João resolve vender o gato que descomia dinheiro para a mulher do padeiro, o gato no qual Chico tinha colocado moeda. Quando o padeiro descobre, volta à igreja para brigar com João. Nesse momento, estão reunidos todos na igreja, pois João estava entrando com o dinheiro prometido ao padre, ao bispo e ao sacristão. Houve-se tiros e uma gritaria do lado de fora. Era o cangaceiro Severino. Ele entrou na igreja, roubou o dinheiro e matou o bispo, o padre, o sacristão, o padeiro e a mulher. Na hora de matar João Grilo, este lhe dá de presente uma gaita abençoada por padre Cícero, que teria o poder de ressuscitar as pessoas. Para o cangaceiro acreditar, João dá uma facada em Chico e estoura a bexiga com sangue. Chico cai e João Grilo toca a gaita enquanto o amigo levanta dançando no ritmo da música. Severino, então, ordena a seu capanga que lhe dê um tiro e depois toque a gaita para que ele possa ir encontrar com o padre Cícero e depois voltar. O capanga obedece, atira, mas quando toca a gaita, nada acontece. Chico e João Grilo se atacam com o capanga e este leva uma facada. Quando os dois estão fugindo com o dinheiro que pegam do defunto Severino, o capanga reage e mata João Grilo. No céu, todos se encontram para o juízo final. O diabo e Jesus apresentam acusações e defesa. João, então, chama Nossa Senhora para interceder por eles. E é o que ela faz. O padre, o bispo, o sacristão, o padeiro, a mulher são mandados para o purgatório. Severino e seu capanga são absolvidos e enviados ao paraíso. João simplesmente retorna ao seu corpo. Quando retorna, vê Chico que lhe enterrando, levantam e dá um susto no seu amigo. Depois de conseguir fazer Chico acreditar que está vivo, os dois se animam e fazem planos para o dinheiro do enterro, até que Chico se lembra da promessa que fez a Nossa Senhora que daria todo o dinheiro caso João sobrevivesse. Depois de uma discussão, decidem entregar todo o dinheiro à igreja. Bom, a peça é tratada de maneira leve e com bom humor, do drama vivido pelo povo nordestino, acuado pela seca, atormentado pelo medo, da constante luta contra a miséria. Traça o perfil dos sertanejos nordestinos que estão submetidos à opressão e subjugados por famílias de poderosos coronéis donos de terra. Nesse contexto, o personagem de João apresenta o povo oprimido que tenta sobreviver no sertão, utilizando a única arma do pobre, a inteligência. Fica evidente o cunho de sátira moralizante da peça. Através das características de seus personagens, o padeiro e a mulher são avarentos, deixando passar necessidade do empregado, enquanto cuidam bem do cachorro. O padre e o bispo, gananciosos, utilizam da autoridade religiosa para enriquecerem. Todos estes são condenados ao purgatório, com a intercessão de Nossa Senhora. Já Severino e o cangaceiro, apesar de todos os crimes cometidos em vida, são poupados por serem considerados vítimas daquela situação. E a seca, a fome e toda a difícil realidade os obrigaram a levar este tipo de vida. A peça é uma síntese do modelo medieval com o modelo regional. Trabalha o tema religioso da moral católica, se aproximando dos temas barrocos, mas inseridos no contexto nordestino, ou seja, regional.
Por ser um dos objetivos do movimento modernista, trabalha tendências mundiais de forma regional, adaptando-se à nossa realidade. A peça pode ser considerada como uma tendência modernista. Bom, os personagens. O palhaço, como a peça é escrita para ser encenada de forma de teatro de rua, o palhaço atua como um apresentador, entrando e saindo da trama e conversando com o público. João Grilo, um homem pobre e astuto, que vive arranjando confusões, trabalha para o padeiro e é o melhor amigo de Chico, usa sua inteligência para sobreviver. Chico é medroso quando se trata das confusões de João Grilo, gosta de contar história, também trabalha para o padeiro e é melhor amigo de João. O padeiro é um homem avarento, dono da padaria de Taperoá, esposo de uma mulher infiel. A mulher do padeiro, mulher adúltera que se diz santa, gosta de animais e é interesseira, assim como o marido e é muito avarenta. Padre João, padre que confia a paróquia de Taperoá, age conforme os interesses dos mais poderosos e avarento, e usa sua autoridade religiosa para obter lucro material. É o bispo, assim como o padre, utiliza do cargo para obter lucro. Sacristão é o sacristão da paróquia, também cede à chantagem de João Grilo na tentativa de enterrar o cachorro quando descobre que ficaria com 3 contos de réis. Antônio Moraes é um major ignorante e autoritário, que usa seu poder para amedrontar os mais pobres. Severino é um cangaceiro que encontrou no crime uma forma de sobrevivência, já que seus pais foram mortos pela polícia. O cangaceiro é um dos capangas de Severino, vive fazendo de tudo para agradar seu chefe, ao qual idolatra. A Compadecida é a própria Nossa Senhora, a bondosa e cândida. Ela intercede por todos no julgamento. Emanuel é o próprio Jesus Cristo. Mano, pera. Emanuel é o próprio Jesus Cristo e também o juiz do povo, julgando sempre com sabedoria e imparcialidade, mas tem o dom da misericórdia. Nesta versão, ele possui a pele negra, o que causa espanto em alguns. Encourado é a encarnação do diabo. Vive tentando imitar Emanuel, por isso exige reverências pelos lugares onde passa. É o justo promotor do julgamento, mas diferente de Emanuel e da Compadecida, não possui misericórdia.